E aí, pessoal, bom dia, bom dia. São 6h30 em ponto. O que que a gente tá fazendo aqui essa hora? Olha, olha, olha. 6h30 da manhã. E aí, pessoal? A gente tá aqui pelo seguinte, ó. O processo evolutivo da vida depende muito do que a gente tá plantando. Então, vale muito a pena um cuidado no plantio, porque a colheita ela vai vir. A gente tem que saber aquilo que a gente vai colher. Então, é importante nesse processo a gente ter um cuidado nessa semeadura, né? E regar a plantinha e para fazê-la crescer. Na hora que ela crescer, o fruto vem de todo jeito. Então, se a gente cuidou da semente, da semeadura, né? De regar a planta direitinho, o fruto vem. Então, bom dia, esperando que todo mundo, né, tenha bons frutos, tá certo? Queria começar hoje aqui dando um abraço aí pessoal. Deixa eu ver aqui a Célia, o Jordane, Michele, Vini, Delmário, Maciel, enfim. Um grande abraço a todo mundo e parabéns por estar aqui. Eu tenho certeza que quem está aqui hoje está acreditando em algo produtivo para a sua vida, algo melhor, né? Algo de evolução e crescimento. Hoje a gente vai falar sobre síndrome metabólica, que é uma doença silenciosa, que muita gente, de uma certa forma, já ouviu falar, mas não sabe o que é. Então isso aí, ó, é algo que é muito importante para que a gente determine o nosso futuro. Então, se você quer ter longevidade com saúde, né, não adianta a gente, o que a gente vai falar hoje? Em plantio, né, em um cuidado para que você tenha uma longevidade, ou seja, viva muitos anos, mas viva com qualidade. Ninguém quer estar aqui daqui a 50 anos, 70 anos, seja quantos anos for, que não tenha qualidade. Que dependa do outro, né, que esteja em cima de uma cama, enfim, ninguém quer isso. A gente quer o quê? Estar ativo, estar socialmente convivendo com as pessoas e contribuindo, tá? Então, para isso hoje, a gente vai estar aqui eu vou estar aqui com um grande amigo, um amigo de vocês também, uma pessoa fantástica, uma pessoa que, assim, me inspira muito. Então, eu adoro compartilhar esse espaço aqui com ele. Ele é um cara que conhecido nacionalmente e ele extrapola o que ele vive no dia a dia para ajudar as pessoas. Então, ele tem esse sentido social muito forte mesmo. Vamos ver se ele já está por aqui. E digo para vocês uma coisa, vale muito a pena esse cuidado no plantio, esse cuidado na semeadura, esse cuidado a plantinha quando é pequena, enquanto a gente está aqui agora e a gente está tendo esse manejo com cuidado, ele vai fazer toda a diferença no futuro. Então, os pequenos passos que a gente vai dar todos os dias, aquilo que a gente vai fazer todos os dias para cuidar do nosso corpinho aqui, ó, que Deus nos deu, primeiro milagre da vida, a gente tá vivo, né? O primeiro milagre é isso aqui está funcionando muito bem, tá? O corpo, ele parece ser muito forte, mas ele é muito vulnerável também. Então você tem que ter todo esse cuidado, todo esse preparo para que ele dure, não é? É aquela ideia de que a gente nasce. Opa, amigo, E aí, bom beleza? dia. Bom O dia. que você faz acordar nessa hora? Tá fazendo o que aqui, pelo amor de Deus? A semana eu tenho certeza que foi cheia de coisas, e aí? Oi. Ô Dorita, só um momentinho aqui, viu? A minha Quem é gata Dorita? aparece aqui. Quem é A Dorita? gata, Ah, ela muito aqui, bem. Aí ela chega aqui e quer bagunçar. Rapaz, essa semana foi corrida mesmo. Ixi, meu Deus do céu. Eu, Um monte de coisa que eu preparo durante a semana, geralmente, né? Eu deixei, por exemplo, o audiolivro, né? Narrar essa semana o capítulo do audiolivro, aí não narrei, né? Vou narrar daqui a pouco. Outras coisas, mais a parte literária, né? A parte mais assim que dá pra gente sair adiando um pouco. Mas enfim, a gente eu, ta- tá aqui.
Eu estava falando que assim, você tem um lado social muito forte, né? Você extrapola as barreiras da sua própria vida em prol do próximo, né? Em prol das pessoas. Não só na sua profissão, mas fora dela. Eu estava falando assim, eu queria até te falar que você é um cara inspirador. Assim, parece óbvio, mas assim, eu me sinto inspirado por você. Inclusive Hum. na medicina. Pessoal, uma coisa assim que foi muito marcante na minha vida foi que assim o Cleiton, além de escritor, ele é um bom leitor, né? Um leitor e escritor e você tem várias vertentes, mas assim, quando eu fui apresentado naquele livro do Peter Attia, do Outlive, eu sabe aquela quando você chega, eu me achei na vida assim. Pronto, é isso que eu tô falando, é isso que eu quero, é isso que eu quero para minha vida e o que eu tô vivendo. Assim, foi algo assim muito marcante. Então, te agradeço de antemão isso. E assim, esse intuito nosso é estar extrapolando esse conhecimento e tentando ajudar, né? Isso é algo que Eu só tenho a agradecer também, porque assim, foi uma via de mão dupla, né? Então, enquanto eu apresentei, eu já tinha lido o livro e apresentei para você, você estava me apresentando também outras formas de melhorar a saúde, né? Não só como médico, meu médico que me tratou, a parte funcional do nariz, tal, né, a garganta, mas também como melhorar a nossa qualidade de vida, né? Que essa é a parte mais importante que hoje eu e você nós temos, né, esse interesse em multiplicar isso para as pessoas, né? Por isso que a gente está fazendo essa live. Então, assim, por isso foi uma via de mão dupla, né? Você veio e eu estava indo. Então a gente se encontrou e disse, não, agora vamos botar isso para frente. o assunto de hoje é um tema assim que muita gente passa por ele, mas às vezes não sabe o que é. Tem muita doença, tem muito probleminha na nossa vida que é silencioso, né? A gente tá convivendo ali, vai empurrando com a barriga, vai deixando tal, e aquele negócio está se envolvendo, tá envolvendo a nossa vida. Chega uma hora que ele estoura. Então, a síndrome metabólica, tem doença que é fácil você entender. Por exemplo, se você tem uma lesão de pele, uma verruga, um tumor, alguma coisa, você olha para ele, eu tenho que tirar isso aqui. Isso aqui é algo muito óbvio. Por exemplo, eu medi a pressão está alta, eu vou ter que ir no médico, não vou no cardiologista, vou tomar um remédio de pressão, não vou comer sal, vou fazer exercício e está tudo certo. Mas a síndrome metabólica, assim, é sindrômico, né? É algo que é multifatorial, tem vários fatores ali envolvendo, e muitas vezes a soma dos fatores, um fator só isolado, você não vê muita diferença. Mas quando você vê vários fatorzinhos acontecendo, isso aí vai minando a sua vida de uma forma, quando ela estoura, aí as sequelas elas vêm e muita gente não entende, né? Eu vejo muita coisa assim, fulano era tão bom, era tão saudável, era tão não sei o que, tarará, e morreu. E as pessoas não entendem isso. Então, muitas das vezes são essas doenças silenciosas. Então, assim, essa preocupação, uma coisa que eu te agradeço em relação a assim, isso que o Peter até coloca, né, que é a medicina 3.0, 2.0, né, 1.0. Então, a 2.0, ela é uma medicina reativa, uma coisa assim que me marcou muito. O que é medicina reativa? É aquela medicina que reage quando você tem um problema. Isso não é ruim, isso é bom. Se tem um problema, vamos resolver o problema, vamos apagar incêndio. Mas qual é o melhor? Evitar o incêndio, evitar que ele comece. Então, essa medicina 3.0, que é a medicina atual, infelizmente, ainda é a 2.0, a segunda geração. É aquela que reage às doenças. A A do SUS, né? 3.0 é a do SUS, exatamente. A É. 3.0 é aquela que previne realmente a doença, promove saúde e evita os problemas, né? Então, quando eu vi isso, esse conceito, né? Esse conceito, caramba, eu sou 3.0, eu sou terceira geração, eu quero estar aqui e eu espero que tenha uma quarta. Então, de tudo, esse livro é um livro fantástico. Eu acho que é uma indicação para qualquer pessoa, não é para médico, né? Para, né? Assim, Uhum. mas que todo mundo leia e comece a seguir esse novo conceito de proatividade, né? Eu achei muito legal isso. O, a síndrome metabólica, faz um tempinho que eu li, mas eu fiz um resumo do que eu li, né, das minhas anotações.
quando a gente vai falar assim, algumas coisas a respeito de um livro que é, de certa forma, com termos médicos, é bom fazer uma tradução, né? Então eu Isso. também fui atrás dessa tradução. Quando a gente fala em metabolismo, a gente está falando de reações químicas, né? Reações químicas que ocorrem no nosso corpo. Então, é o tempo todo ocorrendo reação química. E é simples, você está muito tempo sem estudar, você não vai agora lembrar da faculdade, né, ou da escola, quando você estudou sobre química, eventualmente. Mas a gente está fazendo, às vezes vai fazer um almoço, né? Doutor que gosta muito de fazer aí uma carne assada, tá, não sei o quê. Você está ali na cozinha, o que que você está fazendo? Nada mais, nada menos do que reações químicas com alimentos que você vai ingerir. Então, você não pega a carne, tira da geladeira congelada e come. Não. Você passa a carne por um processo físico, né? Físico por quê? Porque ali você expõe a carne ao calor, né? Não é uma reação química pura, mas é também física, né? Mudança de calor, de temperatura. Você coloca sal, aí você coloca o tempero, você coloca alguma coisa, você vai fazer o suco, vai fazer o feijão. Então, são reações químicas que você está fazendo na sua cozinha, químicas e físicas, que vai transformar, né, de algum modo, o alimento que você vai ingerir. Acaba aí essa reação química? Não, não acaba aí. É só aquilo, isso que você fez foi só o começo de tudo. Elas vão continuar. Onde? Em todo o trato digestivo, no estômago, começando no estômago, suco gástrico, intestino, vai. Por quê? Porque tudo aquilo que você está comendo, se alimentando na hora que você está ali, ele ainda é muito grande para chegar até a célula. Porque a nossa célula é uma coisa pequena demais, invisível ao olho nu. E ela precisa de quê? De nutrientes. Então você imagine, metabolismo é isso. É pegar um pedaço de carne que você assa e come e transformar ele em substâncias invisíveis ao seu olho nu que sua célula quer e precisa para poder você viver. Agora Perfeito. você imagine um pedaço de carne que você vê e uma molécula que você não vê. O tanto de coisa que precisa ser feita para essa transformação ocorrer. Então, metabolismo é isso. E um metabolismo disfuncional, com algum problema, faz com que tudo que você coma, olha que coisa, né? Tudo que você coma, ao invés de lhe fazer bem, né, ao invés de cumprir sua função lhe dando energia, vai de alguma forma extravasar para algum problema de saúde, na maioria das vezes problemas graves. Então, é por isso que é síndrome. Né? A síndrome é relacionada a doenças, problemas crônicos, problemas que se repetem, recorrentes, metabólica, um problema no seu metabolismo. E aí a gente tem agora esse tempinho para falar, porque, meu amigo, você quer se livrar, se não é o seu caso já, de uma diabetes daqui aos próximos 10 anos, então se sente aí e escuta o que a gente tem a dizer. Né? Não é isso, doutor? Exatamente, exatamente. É, perfeito, perfeito o conceito. E assim, para a gente só contextualizar, eu vou colocar aqui o diagnóstico de síndrome metabólica. Quais são os critérios? Assim, são 5 fatores a ser avaliado. Eu espero que todo mundo que esteja na live agora tente se imaginar e passe isso para as pessoas próximas. Porque assim, amor é cuidado, né? Então, se você ama o próximo, ama as pessoas, comece a enxergar nelas e cutucar elas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, por exemplo, circunferência abdominal. Vamos medir aí com aquela fitinha lá de costureira que a gente tem em casa da vovó, da mamãe. Vamos medir. A mulher acima de 88 e o homem acima de 102 já é um fator de risco. É o primeiro fator. Circunferência abdominal. Mulher 88 e o homem acima de 102. Aí bora lá, Cleiton. Imagina a sua aí, eu estou imaginando a minha. A minha já estava maior do que 102, diminuí, né? Eu diminuí. Eu tenho uma balança de bipedância. Na minha balança de bipedância é gordura visceral 6, É, mas já chegou a 9. é. Pronto, vamos lá. Primeiro fator. Então, todo mundo que está vendo aí vai imaginar o seu, né? Segunda coisa, pressão arterial maior que 13/8. Então, o primeiro fator, circunferência abdominal. O segundo, pressão arterial. Mediu a pressão, pronto.
Eu vou colocar o meu. Meu primeiro fator que se conferência hoje, a minha está 104. Eu estou no risco. Mas não é um só, né? É, Outra não. coisa, eu estou perdendo. Eu sabe quando eu estava no começo? Olha, quando a gente começou o nosso programa o Five, que é um programa fantástico, 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 ligado a 5 fatores. Então, quando eu comecei o Five, eu estava com 111, suando, ó, no risco, no risco. Eu já estou com 104. 104. É. A pressão arterial. Quem está acima de 13 por 8, como é que está a sua? Tá... A minha é 12/8, graças a Pronto, Deus. a minha 3 por. também. Então, É, livramos esse, só falta 3. é. Vamos lá. Triglicerídeos, que é uma forma de. O que é triglicerídeo, né? Você come, a gente falou, a gente vai se alimentar e esse alimento ele vai ser quebrado, triturado de uma forma para virar micronutrientes. E um deles é o açúcar, né? Você tem vitaminas, sais minerais, aminoácidos, gorduras, água, né? Que é um nutriente também, e o açúcar. O açúcar entrou no corpo, ele tem que ser usado ou armazenado. E aí, usado, ele vai. A insulina, né? Que é um hormônio que vai metabolizar, né, ele vai fazer essa transformação daquela substância. Ela vai ou para a célula, vamos dizer, você que está fazendo uma corrida, um exercício, vai para o músculo, ou você vai armazenar, porque nosso corpo ele é orientado o quê? Para estoque, para sobrevivência, para falta, para escassez. Então, a forma de armazenamento nas células, nos adipócitos, através do quê? Dos triglicerídeos. Então, o triglicerídeo, ele é acima de 150. Quem faz exame de sangue sabe. Açúcar, colesterol, triglicerídeo, hemograma, né? É o É, comum. perfil Então, lipídico. triglicerídeo tem que estar abaixo de 150. E O meu agora? não tá. Pronto. Eu não tô. Alerta, alerta, alerta. Mas ainda não está na síndrome metabólica, mas é um alerta. Pronto. O meu está 101. Meu bom Deus, obrigado, obrigado, que a picanha está sendo metabolizada. É, Outra coisa, o HDL, que é o High Density a lipoproteína de alta densidade, que é uma coisa que já é um fato para a sociedade, é que a gente sabe que tem um bom e um mau colesterol, é. né? Aham. Então, o bom colesterol, que é o HDL, tem que estar acima de 40. Então, o HDL, né? Qual é o intuito hoje? A gente vai se medir como é que a gente está hoje e o que, é que a gente pode mudar nesse processo, né? Uhum. E aí, como é que está o HDL? Deixa eu só fazer Ah, o meu HDL bom tá baixo e o meu LDL, que é o low density, tá Lodense, alto, certo. né? Agora deixa eu só fazer, porque eu gosto muito de historinha, né? Eu tenho uma historinha para glicose, insulina e tenho uma historinha também para HDL e LDL. Sim, Veja só, você que lembra de física, você lembra de densidade, né? Então você pegava aqueles trabalhos na escola em que você pegava alguma coisa de isopor, né? Ia medir o peso do isopor. Lembra disso? lembro, lembro. Então você via o isopor é bem levezinho, né? Aí Isso. dizia assim que ele tinha baixa densidade, né? Porque assim, agora até o Júnior, meu filho, que sabe, tá estudando para Enem, essas coisas, ele está no segundo ano. Mas ele falou que é massa vezes alguma coisa. Massa, eu esqueci agora a fórmula da densidade. Mas qual é a historinha? Se você pegar uma bola de sinuca, será que tem aqui? Deixa eu pegar aqui. Ó, se você pegar uma bola de sinuca, isso aqui tem um peso, certo? Ela tem uma densidade altíssima, né? Ela é muito densa. Então ela é high, que é em inglês, né? High density. Por quê? Porque a massa dela e o peso dela está comprimido aqui. Se você quiser fazer uma bola de sinuca de isopor com o mesmo peso dessa, ela tem que ser enorme, entendeu? Perfeito. Então, o Perfeito. mesmo peso, uma bola de sinuca de isopor, ela não vai ser desse tamanho, ela vai ser maior. Então, ela é o quê? O isopor tem baixa densidade, low density, né? E aí ela é maior. Agora você imagine, se seu sangue, se seus vasos, né, é um lugar que passa uma quantidade pequena óbvio, né, de nutrientes, o que você acha que atrapalha mais? Os colesterol desse tamanho ou os colesterol de isopor com o mesmo peso?
Perfeito, perfeito. Não é? Então, Exatamente. o colesterol bola de isopor, né, bola de sinuca de isopor, ele é enorme. Ele, porque tem baixa densidade, então ele entope mais as veias do cara. Eu perguntei isso pro meu filho, que ele também está estudando, Júnior. Aí ele disse, que ele tem uma visão mais científica. Ele disse, Rapaz, eu fiquei imaginando o tamanho da bola. Com certeza ocupa esse quarto muito aqui. então é por isso que o colesterol de baixa densidade, e aí você tem que lembrar do isopor, né? Porque o isopor tem o quê? Tem baixa densidade. Ele faz mal. E o de alta densidade é bom, por quê? Porque ele é pequeno, né? E eu acho que ele até influencia na passagem melhor do sangue, mas aí eu não vou entrar muito em detalhe, eu gosto só de historinha, para poder a pessoa entender melhor, deixar com o doutor, Perfeito, né? perfeito. Perfeito, perfeito. É isso aí. Tá aí, ó. Vou usar essa no meu consultório agora. Mas exatamente. Essa questão do volume, densidade, né, do peso, faz muita diferença. Então, assim, o HDL, porque assim, sabe o que eu aprendi na medicina? É interessante como a medicina 2.0, a segunda geração e a terceira geração são diferentes. Primeiro, o triglicerídeos para a segunda geração ele não tem muita importância. Não. Não? Só três fatores que eram importantes: glicose, colesterol e ácido úrico. Triglicerídeos, não, é besteira, porque você manipula ele rápido. Se você tiver um triglicerídeo de 1000, por exemplo, ele é um marcador. O que são os exames de sangue? São marcadores que vão pautar. Eles dão um diagnóstico de o que você tá passando agora e o que você já passou, né? Ou é algo imediato, o triglicerídeo é mais imediato. Por Uhum. exemplo, a hemoglobina glicada, ela mostra um histórico de se o açúcar está alto ou baixo, ou normal, né? Sim. Então, assim, aí a medicina 2.0, ela não olha para o triglicerídeo, porque é fácil você baixar e aumentar o triglicerídeo no exame de sangue. Se você agora, seu triglicerídeo está 1000, se você fizer uma dieta restritiva, se você começar a evitar algumas coisas, em um mês que você fizer, ele vai baixar para 300. Ah, Não entendi. significa que você está saudável nesse processo de 300. Uhum. Mas ele mascara, ele dá para você uma saída honrosa para você dizer que eu estou bem. E aí você Entendi. começa a enfiar o pé na jaca de novo, né? Então, assim, imagina que nessa época pouco se falava disso. Eu nunca tive um professor para falar, meu amigo, síndrome metabólica é assim, assim, assado. Se você tiver o colesterol, o LDL alto, o triglicerídeo alto, o abdômen tiver aumentado, até porque o professor tem um abdômen gigante, a maioria dos professores, entendeu? É um negócio assim, é absurdo. Então, assim, caramba, ninguém falava disso. E outra coisa, quando eu comecei a olhar esse lado, né, esse lado da vida, eu comecei a tratar meus pacientes. Isso reflete na cirurgia, isso reflete no tratamento dele, das infecções de repetição. Então, eu tenho um paciente que até hoje eu falo e ele não faz, ele não suplementa, não faz exercício, não deixa de fumar. Aí, a cada 2, 3 meses, ele está no consultório com Olha, infecção, né? Aí caramba, meu amigo, que muda, assim, o conceito da medicina 2.0 não é só para médico, não, é para a população. É um negócio assim que, assim, que foi entranhou de uma forma que para a gente mudar isso, cabe a todo mundo que está aqui na live começar a propagar. Tem que ter um transbordo, né? Disso aí, é, mudar esse processo de em vez de ser reativo, para ser proativo. Então, assim, imagina, 95% dos médicos, vamos supor, né? Eu estou supondo porque eu não tenho essa estatística, mas eu digo pelo meu convívio com meus colegas. Eles vivem a medicina proativa e não dão essa importância para essa bioquímica, para esse metabolismo, né? Então, assim, quando se dá, não dá da forma, às vezes, de abordagem correta, infelizmente. Então, você deixa algo que, assim, meu paciente hoje sabe, ele senta na minha frente, eu não vou falar só de ouvido, nariz e garganta, a gente tem que falar do corpo, tem que falar de tudo. A orelha está no corpo. uhum, Por que você tem o ouvido inflamado? É só por causa do ouvido? É só por causa da anatomia? Não, né? É um processo, né? é, Então, ele sabe que ele vai escutar, meu amigo, cadê seu colesterol? Cadê seu triglicerídeo? Cadê sua barriguinha, né? Esse é. processo a gente tem que mudar, né?
Você falou em 5 marcadores, né? Isso. Vamos recapitular para a gente continuar. O primeiro foi qual? A barriguinha, cintura abdominal. Cintura, Segundo, triglicerídeos, pressão alta, pressão pressão alta. acima de 13,8. Triglicerídeos. Hum, Aí você vai para o HDL, tem que estar acima de 40. o meu tava 38. E 38, 32. o último, a glicose, tem que ser abaixo de 100. A glicose. Que é aqui o médico pede, né? Faça o É. exame de sangue em jejum, tal, o cara tá abaixo de 100, pronto, não, tá normal, acabou-se. E pronto. Ô Gleido, uma coisa assim que eu tenho certeza que você já ouviu isso. Eu já vi muito. Eu estou agora na cidade do interior aqui. Nós estamos, né? Numa cidade belíssima chamada Arapiraca. E eu fiz meu estágio rural aqui, inclusive, viu? Assim, Sim. eu amo Arapiraca porque se da minha vida, eu tenho 50 anos, eu vivo Arapiraca há mais de 30. E ó, você ia no posto de saúde. Aí a família, a mãe, preocupada com o filho, pediu o quê? Doutor, eu quero um exame de sangue, fezes e urina. Só O isso. exame de sangue, ele a contratação do exame de sangue era só um hemograma, que vê a série vermelha e a série branca do sangue. Fezes é o exame para ver se tem parasita e urina para ver se tem infecção. Imagina que básico não, é essa medicina ainda. Ainda é assim o Ainda é, protocolo do SUS? ainda é. Não é o protocolo do SUS, é o que está na sociedade, é o que o médico passa Ah, e está entendi. tudo certo, Né? entendeu? Não é uma questão política, é uma questão da própria Cultura, tradição. cultural, É, cultural, cultural, cultural. entendi. Por exemplo, eu faço cirurgia, há 25 anos. Há 20, há 5 anos atrás, 20 anos, eu pedi exame. Até hoje, para você ter uma ideia, de uma forma geral, o exame de sangue a gente pede hemograma, coagulograma para ver se tem a parte de problema sanguíneo para sangramento e glicose. E um eletro do coração. E acabou. Só isso. Entendeu? É isso, é o protocolo. É o protocolo. Às vezes se pede o risco cirúrgico, vai no cardiologista, o cardiologista pode ou não pode. O risco é um, dois ou três. Então, assim, isso ficou marcado na minha mente de muitos médicos e está marcado ainda. E Então, aí, assim, quando você abre, corta um paciente, eu acho massa quando você fala isso. Quando você corta a pele do paciente, você percebe na hora. Olha, gente, são 25 anos de cirurgia, mais de 5.000 cirurgias. isso. O homem já cortou muita gente, já passou, já passou navalha em muita gente. Então, quando você corta, você consegue ver a diferença de uma pessoa, por exemplo, que está com os marcadores terríveis, inflamada, e de uma que está boa. Dá pra, Consegue ver ó, isso? é interessante. Por exemplo, eu opero muito mucosa, né? Por exemplo, garganta. Você tem a pele fora, dentro do corpo você tem uma outra camada chamada mucosa, que é o que está na boca, no intestino, né? De uma forma geral. Então, quando você faz a incisão, você traciona o tecido e você faz o corte, né? A incisão para retirar, por exemplo, a amígdala. Nesse, Tracionado, só para Imagina puxar. que aqui está a boca, né? Aqui É, está a amígdala de cada lado, aqui está a úvula, né? Que é aquela é. campainha, e aqui está a língua. Então, aqui está as amígdalas. Você puxa ela, Ah, porque entendi. assim, do lado da amígdala tem um vizinho muito, muito. O pessoal fala, cirurgia de amígdala é besteira. O vizinho da amígdala, muito importante, chama-se carótida, que é uma Ixi. artéria que vai aqui para o cérebro. Então, você tem que puxar para afastar a amígdala da carótida. Porque se você Sei. deixar ela aqui e você for cortar aqui, a chance de você pegar ela é maior. Eita misericórdia. É, é. Aí, quando puxa, o que é que Aí acontece? eu puxo, então o tecido fica esticado. Qualquer toque, imagina você pegar um tecido, um lençol, uma camisa, esticar ela. Você está esticando aqui, ó. Quando eu toco aqui, ela abre, né? É, Nessa abertura, aí você vê. Tem duas coisas que acontecem, né? Podem acontecer. Primeiro é o sangue sair, o sangramento, porque os vasos vão ser rompidos. E a segunda é o tecido que está em volta das células, né? Aquele tecido intersticial, se ele tem edema ou não, se ele está inchado ou não. Então, quando você corta, sai tipo aquela aguinha. Quando sai aquela aguinha
quando você tem uma queimadura, ou você Tem a rala, saloba, né? aquela, quando você Salmoura. não fica aquela a salmourazinha saindo, É. é a mesma coisa. Quando você corta, que vem aquela salmourazinha, já sabe, o paciente não trabalhou o pré-operatório. Que por Aí é incrível o que corpo pareça, todo viu? inflamado, né? Todo inflamado. Então já sabe que o pós-operatório é complicado. Vai É ser complicado. dor, vai ser aperreio, vai ser Vai, tudo. vai ser pior. Vai ser pior. Então, assim, a chance da cirurgia dar mais certo é quando você tem menos inflamação, menos vaso. Imagina um processo inflamatório onde o vaso está cheio de sangue lá. Querendo, mediadores da inflamação querendo. É assim, é você entrar numa casa e a casa com incêndio. Está incendiando, tá queimando. Outra coisa é você Sei. entrar numa casa E normal. aí É a mesma tá cheio de coisa no bombeiro, tá metabolismo, né? cheio de bombeiro, cheio de gente tentando, né? O cara não tá ligando ali o que é que tá querendo. Eu tenho uma historinha também, doutor, se me permite aqui, Fica à porque vontade. Eu adoro suas histórias, viu? E eu tenho não, certeza que todo mundo está aqui também. eu tenho uma historinha para explicar como é que funciona o nosso corpo, né? O metabolismo do nosso corpo e para levar em consideração essa parte da insulina, porque eu ficava com muita dúvida, eu digo, como assim resistência à insulina, né? A gente escuta o médico falando, você está com resistência à insulina, mas você fica, mas não entende. Veja só, o nosso corpo é como se fosse uma cidade, né? Uma cidade que tem construções, que tem funções, ali você tem um coração que está batendo, né? Então, se você pensar desse jeito, você vai poder imaginar a cidade e a cidade com várias vias, né? As ruas. E as ruas são o quê? São os vasos, né? Os vasos estão Isso. passando ali, levando tudo que, tudo que o nosso corpo precisa, vai passar pelas ruas, certo? E aquela rua, a rua que está ali ó, movimentada, ela está passando com o quê? Com nutrientes. E os nossos nutrientes básicos são o quê? Proteínas, carboidratos e gorduras, certo? A proteína é aquele nutriente básico que serve para quê? Para construir as casas, fazer construções, né? Então, o nosso corpo, a gente tem aminoácidos, a gente tem colágeno, a gente tem uma série de proteínas que vai servir para nossas unhas, para cabelo, para a pele, para os músculos, cada um com uma composição molecular diferente, mas que precisa desses nutrientes, né? Micronutrientes, que vão passando por onde? Pelas ruas, pelos vasos. E a gente tem os carboidratos. E aí, eu queria que você entendesse o seguinte: o carboidrato, nessa grande cidade, é como se fosse o combustível principal para as nossas usinas. E as usinas que a gente tem de energia são as mitocôndrias. E nessa cidade, essas mitocôndrias são como se fossem usinas térmicas. Hoje a gente vê energia solar, certo? Mas a gente sabe, assim, muita gente não sabe, que existe também usina térmica. Como é a usina térmica? É uma caldeira. Enfia carvão lá, dá aquela. Esquenta, ao calor, a transformação do calor gera energia. Tá certo? Então, nessa cidade tem muitas usinas térmicas que se alimentam de quê? De carvão. E esse carvão, né, nessa minha historinha, é a glicose. O que acontece? Quando você come alguma coisa que tem carboidrato, aquele carboidrato ele não entra na sua célula de vez, assim, vai chegar na casa, né? Vai chegar o carvão na casa. Ele precisa de alguém para descarregar o caminhão, certo? Descarregar o Isso. caminhão de carvão e levar para dentro das usinas. Tá entendendo? Quem é que faz isso? É a insulina, meu amigo. A insulina é o chapa. Exatamente. Eu trabalhava aqui na loja com o pai, né? Chegava os caminhões assim com mercadoria, sempre vinha com chapa. E o chapa ajudava a tirar, descarregar o caminhão. O que acontece? Às vezes você não produz tanta energia porque você não precisa, a sua cidade não está produzindo tanta energia. Por quê? Porque você não faz exercício. Você não está fazendo exercício. Então, suas mitocôndrias estão inativas, né? Estão sendo subutilizadas, mas você está comendo. Você está comendo muito carboidrato, você está colocando o quê? Carvão demais assim nas vias circulatórias. E aí, não tem onde estocar. Olha só, não tem onde estocar. A cidade vai ter o quê? Vai ter os depósitos de carvão. Onde é que estão esses depósitos de carvão? Na sua gordura subcutânea. Então, né? Baço, o pneuzinho aqui. Só que tem um limite para estocar. Né? E o carboidrato,
quando ele não é utilizado, ele vira gordura. Isso aqui não é historinha, não, é verdade mesmo, é assim que funciona. Exatamente. Perfeito, Então, perfeito. essa gordura, ela está estocada onde? Esses depósitos, esse carvão que não foi queimado nas suas usinas da sua cidade de energia térmica, ele vai ser estocado em vários depósitos espalhados pela cidade. Quando não tem mais onde estocar, né, quando essa quantidade começa a ficar maior mesmo, e assim, isso vira um problema, as usinas começam a dizer assim para os chapas, olha, vamos fazer o seguinte, para de contratar chapa. Olha só que coisa. Para de contratar. Não, a gente não quer mais não. Ela não percebe, essa é a parte estranha da coisa. A célula não percebe que o problema está na quantidade de carboidratos. Ela acha que o problema está na quantidade de insulina. Olha que coisa. Ela não vê assim, não, está tendo muito carvão chegando. Então vamos parar de comprar carvão. Só que não vai parar, porque o carvão é o que você come, meu amigo. Quem manda é você. Aí eles dizem o quê? Eles dizem, olha, para de contratar chapa, para de contratar insulina. Aí essa insulina fica onde? Fica perdida no seu sangue e o seu pâncreas não entende, entendeu o que é que está acontecendo, produz mais, isso causa uma reação em cadeia, um ciclo vicioso, até o momento que você cansa ele e aí acontece a diabetes, né? A Perfeito. diabetes é o quê? É para de ter os chapas, para de contratar os chapas. E aí, como é que fica? A parte mais importante de todo o seu metabolismo, que é a produção da energia, acaba sendo prejudicada porque você não tem uma molécula, né, uma coisa simples, que é a insulina, para poder transformar, né, tirar o carvão de um caminhão e colocar na sua usina de energia. Aí começa todos os problemas relacionados à diabetes. Perfeito, 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 perfeito. Quem não entendeu agora, pelo amor de Deus. E aí, olha, sabe uma coisa que eu fico imaginando? É que nosso corpo, assim, a nossa mente, o corpo, ele tem as duas faces, a externa, o que a gente vive, e a interna, que está funcionando lá, que a gente nem sabe que ela está ali, né? Ou se sabe, mas não liga, né? Está tudo funcionando. Você acorda e dorme, o rim está lá, o coração batendo todo dia, o pulmão tá funcionando, o pâncreas, enfim, né? A tireoide. Então, assim, a governança é como se fosse o legislativo e o executivo na questão da gestão, vamos dizer assim. Eles não se conversam, não se conversam. Então, imagina o que você falou aí do carvão. Quem manda na entrada é você ali, ó, somente você comendo tudo, sanduíche, Comendo. milkshake, tudo. E quem está lá dentro não consegue gritar, para. A única forma que a parte interna consegue externar o quê? A doença. Né? Quando ela estoura, quando não aguenta mais, estoura, para, o rim não está funcionando bem, a gordura está no fígado, esteatose, AVC, infarto, enfim. Tudo, ó, pessoal, quem está na live agora, que tome um pouquinho dessa consciência desse funcionamento. A gente está aqui, nem eu, doutor Cleiton, nós não somos especialistas e não é isso. Isso aqui é só um transbordo social para a gente começar a se alertar. Então, passa para as pessoas. Pega aí como é que chama o aviãozinho, né, da live, É, manda para as pessoas, né? compartilhar. Compartilha para assim, nesse sentido de a gente começar a fazer essa mudança e essa comunicação entre o meio externo e interno. Então, é isso que você colocou, que foi fantástico, fantástico, fantástico. Então, tem o chapa, o carvão, a quantidade de carvão que está chegando, e não existe essa comunicação, a não ser que você comece a ter uma coisa chamada consciência. Aí você começa a se conectar com o meio interior. É a mesma coisa da alma e espírito, né? É, Isso tudo quando você começa a se elevar um pouco e prestar atenção em você, no que você está passando, e prestar atenção nas pessoas, tá? O meio interno, externo. Pronto, é esse equilíbrio que, é. infelizmente, as pessoas não estão tendo, né? Assim, infelizmente, estão adoecendo e estão morrendo mais cedo. É porque é difícil, né? Veja, essa historinha é muito bonita, muito fácil de entender, mas como é que faz? É difícil fazer, cara. A gente sabe que é difícil. Então, eu podia muito bem dizer assim: não, olha, não quer ter diabetes, não quer ter problemas cardiovasculares, diminui a comida. Diminui a comida, que eu quero falar daqui a pouco, outro problema que deixou ainda pior essa situação toda. Aí a pessoa diz assim: beleza, só isso? Só. Mas não é só. É mais difícil.
do que a gente imagina, né? Porque comer, muitas vezes, acaba sendo uma saída para outros problemas que a pessoa está passando, né? Comer demais, ou então um estresse talvez esteja também atrapalhando essa saúde metabólica, o estresse, a saúde mental, né? Que é um conjunto de fatores. Então não funciona só assim. Eu sei disso, a gente sabe disso. É por isso que tem que ter uma visão mais holística ainda. Holística é do todo, né? Então, perguntar como é que estão sendo seus hábitos, como é que está sendo sua saúde mental, como é que você está em saúde emocional, como é que você está com suas relações com as outras pessoas, né? Por quê? Porque quando você conserta, vai consertando isso, aí você vai também ajudando a pessoa a ter aquela saúde metabólica através de uma alimentação e exercícios. Porque, assim, alimentação e exercício é o remédio para todos esses problemas. Não é, Perfeito, doutor? perfeito. Exatamente, exatamente. É uma Se a coisa. pessoa quiser consertar agora, né, ela está toda bagunçada, mas ela tem que começar se alimentando bem e fazendo exercício. Perfeito, exatamente. Acho que o primeiro, acho não. O primeiro passo é a consciência, é você ter a sua mentalidade, a mente voltada para que você. Quando você pensa no amanhã, você pensa nos processos futuros. Por exemplo, hoje a gente está numa live, a gente começou às 6h30. Então, para isso, ontem a gente programou, né? Nós pensamos, tá? Imagina, eu vou dormir 5 horas da manhã para acordar às 6h30 para fazer a live. Não consegue. Então, Não você tem que dá. se preparar, você tem que estar ali no processo. Para a gente estar aqui hoje falando de síndrome metabólica, o Altili, para vocês terem uma ideia do livro que a gente citou, ele tem 650 páginas. E não dá para absorver ele lendo uma vez só. Você tem que ler e reler, né? Então, tudo é É, um processo, é um preparo. Então, esse lado mental é importante. Aí você falou, exercício e alimentação. Olhe quanta economia e quanta longevidade a gente pode ter, comendo menos, com qualidade, e exercício, não gastar nada, poxa. Só, não é? Nós nos encontramos esses dias agora, fomos caminhar aqui na linha do trem e tal. Qual foi o ingresso que a gente pagou para estar ali? Né? Quer nada. dizer, pagou o IPTU, né? Pagou o IPTU, o prefeito foi lá e É, tal, que é é, normal. Vamos é. dizer assim, nada, não pagou nada. Assim, foi um momento prazeroso, trocamos ideias, tivemos essa ideia do transbordo aqui, que está aqui hoje falando sobre síndrome metabólico. E assim, é um alívio mental, físico, né? Essa comunicação do meio externo com o interno. Então, isso aconteceu, isso é muito bom, poxa. E assim, quando você começa a provar desse processo, você vê a diferença na sua vida, né? Porque eu acho que é uma coisa que a gente devia começar, assim, a ter consciência. A gente pode até falar disso agora. O que fazer? A gente já tem certeza que ó, os 5 fatores, então, a barriguinha aumentada, a pressão, o HDL, né, o triglicerídeos, então, assim, todo esse processo que a gente falou, ele é definido hoje claramente pela medicina, pela medicina de terceira geração como algo. Ó, e a síndrome metabólica, na década de 80, era chamada de síndrome X. Porque o cara não sabia nem o que era, ele botou um X assim, eu não sei o que é, mas faz mal, faz mal. Hoje a gente já sabe, né? Então, assim, vamos lá, o Cleito Ferreira, que tem. Você tem o quê? Quantos anos? 30 anos? 40, 41. Com carinha de 30. Carinha de 30. Vamos lá. O que você faz em prol de se afastar desse processo da síndrome metabólica? O seu dia a dia, o que você, sei lá, me conta aí como é que é o seu dia a dia para você se ajudar e comunicar o meio externo com o interno, quais Bom, são o seu dia, o seus que afazeres acontece? para isso? Eu sei que tem muitas pessoas aqui que têm uma semelhança muito grande com um problema que eu tenho, que é o quê? Sempre que eu estou muito estressado, e eu controlo agora meu estresse através do relógio, né? E aí você pode adquirir um relógio, é muito bom isso. Ele consegue medir com certa facilidade seus momentos de estresse maior durante o dia. E eu percebi que sempre que eu fico muito estressado, né? Não é estressado assim de raiva, tô com raiva, não é isso não, sabe, pessoal? A gente acha que é isso, mas não, é um batimento cardíaco mais acelerado no nosso coração que a gente não percebe. É tão pouquinho a diferença que a gente acha, a gente não percebe, mas ele está fazendo o quê? Ele está dando um desfuncionamento ali dentro do organismo.
E aí o que é que eu faço? Doce. Eu vou pro doce, vou pro chocolate. Aí não, eu tenho que sair, eu tenho que ir ali no café, comer um brigadeiro, um cafezinho, tal, não sei o quê. Sabe? Eu já percebi isso. E aí o que é pior? Eu entro num programa de restrição alimentar. Não vou comer doce, vou comer menos, não vou durante a semana comer sanduíches, tal, não sei o quê. Mas aí chega na sexta-feira, cara, foi um dia estressante. Eu digo, pô, hoje tem que entrar, velho. Tem que entrar aquele sanduíche massa. E aí, pá, sabe, passo por cima de um compromisso que eu fiz. Entendeu? Então, veja como é complicado. Não é simples, não. A gente diz assim, não, ó, você não pode fazer isso e tal. Mas a gente está o tempo todo lutando contra esses desejos. E são, na maioria das vezes, escapes, né? Fugas para esses problemas do estresse, que, por sua vez, estão relacionados a problemas emocionais, que, por sua vez, estão relacionados a pessoas. Então, esse é o grande problema, né? Assim, quem está cercando a gente, quais dessas do nosso entorno está fazendo mal a gente, que tem, sempre tem, né? Infelizmente tem. Saber lidar com isso, evitar o estresse e fazer um programa para poder seguir aquele programa, mas sabendo que muitas vezes aquele programa você não vai estar conseguindo bater, por quê? Por conta dessas intercorrências. Aí o que foi que eu fiz? Monitorei o estresse, monitorei minha alimentação através do IASO, né? Passei a ler mais, ter mais conhecimento das coisas que estão acontecendo, né? Então, assim, a gente leu o autolivre, você leu também. Exercícios eu já fazia e agora é que não faço fazer mais. Todo dia tá ali a bicicleta, né? Todo dia eu faço aqui 20 minutos de bicicleta, fora o treino de academia, né? Que é o treino muscular, né? Para a gente ter, enfim, se a gente for falar sobre os benefícios do treino aqui, a gente vai passar muito tempo. Mas é uma luta, é uma luta Fred, diária. você assim, o que a gente precisa, às vezes, na vida é uma disciplina, é um método, né? Algo a seguir para evitar esse burlar, né? Porque a válvula de escape, ela é aquela história, a panela de pressão ela tem a válvulazinha ali para segurança dela, né? E É, assim, qual é o método de não usar essa válvula? É não botar muita pressão na panela. Se você é, botar demais, ela vai estourar. Então ela vai ter que usar a válvula. Que aí muitas vezes essa saída lá pro doce, para não sei o que, tal, tal. Quando você está em desequilíbrio, você não consegue controlar isso. É algo assim, é impressionante isso. E esse dia a dia, né, essas pequenas coisas. Por exemplo, você falou no monitoramento, que é algo que a gente usa. Hoje existe uma tecnologia que monitora 100% do seu dia aqui, ó. Porque ele está medindo o quê? A frequência cardíaca. A gente falou do metabolismo. O metabolismo é o funcionamento, essa máquina, essa química que transforma em física, que transforma nesse meio externo que somos nós. Para você abrir e fechar a mão, existe química e física aqui no processo, né? Então, tudo está ligado a um corpo que tem um metabolismo, tem uma engrenagem, um funcionamento. E uma das coisas para medir ele é o que? A frequência cardíaca, né? Então, assim, o reloginho aqui, eu fiquei pasmo, eu não tinha visto ainda, eu lhe confesso. Você foi a primeira pessoa que eu vi. A gente começou a trocar ideia e você começou a suplementar, começou a usar aloe vera, né, tal. foi. E aí, o É, monitoramento de um mês anterior, você mostrou lá, porque o relógio mostra, né, o calendário todo dia, como está a sua recuperação energética, recuperação do corpo para é, aguentar um novo dia, né? é. E aí é impressionante, você começou lá dia 1º de fevereiro, se eu não me engano, e tem Foi, lá, janeiro. de janeiro, 24 de janeiro. janeiro, né? É, Então tem lá, que tá lá 60, 70, 80, 90, 70, tal, é, tal. Aí começou 100, 100, 100, 98, 100, 100, 100. Foi impressionante isso. isso. Então, uma pequena atitude mudou, né? E isso reflete o quê? Na sua concentração para o trabalho, na sua energia para o exercício, né? Para tudo, né? A É. paciência para as pessoas, né? Tudo vai, né? Vai É, refletindo, né? já que você falou de saúde metabólica, a gente está falando de saúde metabólica, você falou de suplementação, eu queria dizer também, falar outra historinha, até me dando nas outras que eu tenho contado aqui, né? O que que acontece, pessoal? O próprio livro do Peter Attia, ele fala sobre isso. Por muito tempo a sociedade, a humanidade teve medo de morrer de inanição, né?
Antigamente as teorias eram de que a quantidade de pessoas ia aumentar tanto no globo, né? A gente tem 8 bilhões hoje, né? Mas chegou, eu lembro que teve uma época que eram 6 bilhões. E aí as teorias do passado, da década de 60, 70, tal, antes, né, falavam que a quantidade de pessoas ia aumentar, aumentar, aumentar e acabar o alimento e iam morrer todos, né? O que foi que pensaram para evitar esse problema? Uma industrialização, certo? Modificação da própria genética da planta, né? Então a gente brincou de Deus e aí nós começamos a produzir, e o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Então, o que foi que aconteceu? Você veja, é, antigamente a gente tinha um tipo de alimentação, certo? Que essa alimentação tinha todos os nutrientes, ou a maioria dos nutrientes necessários para que a gente funcionasse bem. Eu falei que essa cidade que você que é o seu corpo, ela tem as proteínas, que são os nutrientes para construir as casas, tal. Tem o carvão, que é o principal meio de energia, e tem a gordura, que é o carvão armazenado. Beleza. Mas, veja, quantos outros, quantas outras funções são conduzidas, né, por outros nutrientes, como as vitaminas, como os sais minerais? Muitos, 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 muitos. E onde é que a gente acha isso? Nos alimentos. Quais alimentos? Hoje não tem mais. Hoje não tem mais. Infelizmente, esse meio de produção, né, que nos Estados Unidos chama-se SAD, que é Standard American Diet, né? A gente poderia falar que a dieta DAP, né? Dieta americana padrão, que leva em consideração o quê? Uma quantidade maior na produção de grãos, com a baixa qualidade desses grãos, que fazem com que o que tem dentro dele, né, o que vai entrar no nosso corpo é açúcar refinado, carboidratos de alto índice glicêmico e a ausência total de sais minerais e vitaminas. E o Yazio é um aplicativo, né? Assim como o doutor está falando do celular, do relógio, eu também tenho esse aplicativo. O Yazio, e você pode encontrar qualquer outro aplicativo, você coloca nele o que você comeu ali naquela sua refeição e ele diz, olha, você comeu isso, 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 isso e isso. E é incrível, porque eu coloquei macaxeira e ovos, e ele disse assim, olha, isso aqui, macaxeira e ovos tem 77 miligramas de cálcio. Sendo que o seu corpo precisa de 2.000 miligramas, assim, para manter, né, um funcionamento normal das suas articulações, para você não ter dor. A gente está falando de cálcio, que é o quê? Uma coisa que vai evitar dor na sua velhice. E aquela comida que eu comi só tinha 77. Eu digo, pô, e agora? Como é que eu vou completar? Como é que eu vou fazer o resto? E olha que era macaxeira, certo? Macaxeira aqui da produção, né, da agricultura familiar, que ainda salva muito, e ovos, né, que alimentos naturais. Agora você imagina quando a gente soma tudo, tudo, tudo que você come. Então, meu amigo, minha amiga, não tem segredo. Você quer ter um metabolismo adequado, funcionando normalmente, você tem que suplementar. Qual suplemento, Clique? Você fica à vontade. Tem aí um ou outro que não presta, mas a gente precisa, por quê? Porque daquele alimento puro, né, do arroz, do feijão, da macaxeira, tal, a gente não consegue mais extrair tudo que a gente precisa para o nosso corpo funcionar adequadamente. Me permite só uma alimentação, né? A gente tem que ter muito cuidado no Brasil, principalmente. Tá Ah, um pouco, tá travando, né? Tá um pouco lenta. travando é repetir. Suplementação. Tá ouvindo agora? Tô, pronto, pode continuar. Pronto. Só me permite uma observação em relação à suplementação e o país que nós vivemos. O Brasil tem muita falsificação. A qualidade da suplementação que a gente tem acesso no mercado hoje
recomendações duvidosas mesmo. Principalmente aquela que você compra ali na Eu não sei se é internet. agora. Tá, tá meio Tá travada, travando né? aqui para mim. Cortando a voz, o pessoal tá falando aí. É a internet. É, vamos, vamos ver se É o melhora. metabolismo. Uma, deixa eu, na casa do Pedro, tá meio assim, devagar, Pô, porque tá um assim, pouquinho ruim. agora voltou. É porque a internet aqui no interior, às vezes, ela varia muito, Para né? ver se tá cortando muito. Falar um pouquinho para ver. Deixa eu falar, para não deixar o pessoal. Deixar o pessoal eu falar um pouquinho para ver se a sua empresa, né? Tá certo? Que aí o pessoal Pronto. a respeito da. Não, deixa eu falar. Não perder o pessoal. Pessoal, veja só. Antes de chegar ao final do doutor, mês passado, a gente fez uma live aqui com esse mesmo assunto. Tem um grupo, certo? Esse grupo a gente fez um grupo de WhatsApp com um pouquinho. A minha também está travando, é? Encerrar e começar de novo. Opa, Cleiton. Tá meio ruim. Eu não sei se é o seu sinal ou o meu sinal. Começa de novo. Pronto. Joia, joia. Vou parar aqui e a gente começa.